Por alguns momentos, renda-se aos dons do Espírito. Por alguns momentos, renda-se aos dons do Espírito por alguns momentos. É o seu sopro nos nossos pulmões. Uau! Eu tenho duas palavras no Espírito. A primeira palavra é libere. Tudo que tem sido preso na sua vida é liberado essa manhã. A segunda palavra é receba. Se foi liberado, ele precisa que alguém receba. Se algo foi liberado, é preciso que alguém receba. Qualquer coisa que tenha sido impedido na sua vida, sua visão, filho, é liberado. Receba e se agarre a isso pela fé. Ajude ela, ajude ela. Duas palavras. Eu recebo, eu recebo. Liberando. Lembra? Um dos meus membros falaram comigo. Eu estava orando quando vocês nem sabem que eu estou orando. Eu estava aqui na reunião de oração com vocês essa manhã. Um dos membros da minha igreja falou para mim que ele estava passando, algum problema dele. Quando ele saiu, estava indo embora, o Espírito de Deus falou para mim a palavra libera. E eu gritei e falei para ele, está liberado. Agora. Leve isso mais avançado do que isso no dialeto do inglês, na língua do inglês ou do português. Quando você está ministrando no Espírito, você está ministrando num vocabulário divino. Não é normal. Você precisa pegar aquela palavra e tirar do inglês ou do português. O Espírito de Deus falou. Libere. Isso significa que se você pegar essa palavra corretamente, qualquer coisa que esteja prendendo a sua vida, não importa se tem sido 25 anos. A sua cura é liberada. A sua alegria completa e felicidade, não importa qual seja a circunstância, são liberados. Quando o Espírito fala, todas as pessoas que sabem a verdade têm que ficar empolgados. Toda oração que você tem orado é liberada. Oportunidades e portas que você tem batido são liberados. Agora, o Espírito de Deus está falando, tudo que eu preciso que você faça é receba. E você não consegue receber nada de Deus sem fé. Eu não me importo com como você esteja se sentindo agora, não tem nada a ver com isso. Tudo que você precisa saber é, todas as coisas que eu estou crendo, para as quais estou crendo, são liberadas. E pela fé, eu as recebo.
Não deixe o seu eu ficarem no natural mais. Não se deixe ficar no natural. Quando o Espírito fala, ele move você para outra esfera. Você não precisa saber como. Você não precisa saber quem. Você realmente não precisa saber quando. Porque você precisa receber do Espírito agora. A sua fé não é aperfeiçoada quando alguma coisa manifesta. A sua fé é aperfeiçoada quando você acredita em Deus. Você não pode julgar a sua fé através das manifestações. Levante suas mãos. Deus, nós te damos toda a glória e louvor. Obrigado pelo time do louvor e adoração, pelas orações dos intercessores que aconteceram essa manhã. Tudo, Pai. Nós liberamos a sua palavra, libere a sua palavra com clareza para nós, essa pessoa. Eu te agradeço por cada pessoa aqui no auditório e online, ao redor do mundo. Nós te agradecemos por cada país que está representado aqui, que a gente seja uma bênção essa manhã. Nós nos rendemos à sua palavra. Obrigado por nos trazer, nos reunir aqui. Obrigado pelos membros obedecendo seus pastores. No nome do Senhor Jesus Cristo. E nós receberemos no nome de Jesus. Amém. Ok, você pode se sentar. Você pode se sentar. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Os 3 primeiros versículos nesse capítulo são importantes para entrar no alinhamento correto, no Espírito, com o assunto que estamos lidando. E eu não quero que esse assunto pareça como seja mais um tempinho que a gente passe junto aqui. Eu quero que você saiba que existe uma ênfase que Deus quer enfatizar para nós no Espírito, para que nós possamos mover em esferas que nós nunca estivemos antes. Quem está ouvindo? Nós ouvimos tanto sobre fé, até que na igreja é como se a fé fosse um assunto passivo na igreja hoje, mas por falta de uma melhor palavra, é o principal, é a coisa mais importante na esfera do Espírito. Você precisa saber que a fé, você não pode como é que eu vou dizer? Esgotar a fé. A fé é tão vasta, Deus colocou tanto na fé para você funcionar através dela, além do normal, acima do normal. Você está ouvindo? Então, quando você ouve a palavra fé, existe uma certa familiaridade. Você é familiar com esse termo. E, portanto, se a fé, para ela funcionar mais poderosamente na sua vida, você precisa ser aberto para isso. Veja, nenhum professor, nenhum apóstolo, nenhum mestre, nenhum evangelista esgotaram a fé já. É muito vasta, você entende? Então, vivendo a vida completa da fé, das possibilidades da fé. Se você soubesse o que isso significa que eu acabei de falar, nós teremos que comprar novos móveis para casa na semana que vem.
Mas eu estou tentando fazer essa familiaridade sair de você. Você sabe algumas coisas sobre fé, você sabe a definição de fé, mas o Senhor está tentando nos trazer para uma outra esfera. Então, deixa eu falar novamente. A primeira palavra é importante. Vivendo. Agora, olha a próxima palavra. A vida plena. Não é uma fração, é plenitude. A plenitude da vida. A vida na plenitude da fé. A vida de fé na plenitude. E a última palavra está no plural, nas possibilidades. Vivendo nas possibilidades da vida completa na fé. Agora, a partir desse assunto, você precisa saber, você precisa entender de que alguma coisa está a ponto de mudar na sua vida. Eu quero que você pense sobre isso por um momento antes da gente começar, porque existem algumas coisas, existem 7 passos principais da fé que eu quero usar como uma introdução, e talvez eu tenha que repetir de novo, mas tudo bem. Aqui em Romanos 12, 3... tem algo sobre a Bíblia de papel. Eu leio os versículos, você lê no iPhone, eu leio também, mas não é como a Bíblia de papel. A Bíblia física. Pega vocês a Bíblia física de papel também. Eu sei que vocês têm o iPhone. Eu uso também, mas tem algo sobre a Bíblia de papel. Você sente que quando você tem a Bíblia de papel na mão, você parece que... Vê se você identifica com isso. Eu sinto como se eu tenho Deus nas minhas mãos. E Jesus. E o Espírito Santo. Quando eu tenho meu iPhone, eu não sinto eles. Eu tenho a informação ali, mas eu não sinto Jesus no meu iPhone. Você tem toda a informação, tudo ali, mas não sente como a Bíblia de papel. Em Romanos 12, 3, traga com você sua Bíblia de papel no domingo que vem. Vá lá e compre uma Bíblia de papel. Agora, tem algo que será falado sobre a graça aqui, e eu quero andar com você nisso para a gente ler. Existe algo que... Deixa eu te trazer algumas palavras para a medida da fé que a gente vai falar aqui. Vamos ler. Eu vou ler no versículo 3. Porque eu digo através da graça dada a mim, para cada homem que está entre vocês estão comigo, para não pensar sobre si mesmo mais acima do que deve pensar, mas pensar sobriamente. Agora, a última parte, de acordo com a medida, como que Deus deu a cada homem a medida da fé. Na verdade, meus irmãos e irmãs, a fé não tem medidas. A fé, ela é larga o suficiente e profunda o suficiente e forte o suficiente, você está ouvindo? Para segurar Deus, para conter Deus. Tudo que Deus é, tudo que Deus tem, tudo o que Deus pode fazer, a fé consegue manifestar. Que medida? Todos os milagres, todos os sinais, todas as maravilhas, a vida eterna, a vida abundante estão na fé. Aqui tem algo que vou pegar o seu interesse para você ouvir aqui. O amor não pode funcionar sem a fé. O perdão não pode funcionar sem a fé. A cura, o aumento financeiro. Mas Ele te deu a medida para você segurar tudo isso.
de acordo com o que Deus deu a cada homem, a medida da fé. Agora, a medida não pode mover na esfera de todas as possibilidades sem a misericórdia. A misericórdia precisa segurar, tirar aquele corpo do caminho. Olha no primeiro versículo, tem que tirar o corpo do caminho. Olha o primeiro versículo. Eu falo para vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para que vocês apresentem os seus corpos um sacrifício vivo. Então, a misericórdia capacita a medida da fé funcionar melhor, para funcionar melhor. Porque você segura aquele corpo para debaixo. Você apresenta aquele corpo pelas misericórdias, como sacrifício santo aceitável a Deus, que é o seu culto racional. Segundo, a sua fé não pode funcionar como deveria sem, você está ouvindo? Sem a mentalidade correta. Você descobre isso no versículo 2. Veja, você não pode, de uma forma conformada, usar a fé, conformada com o mundo. A fé está num estado de transformação, transformativo. A fé, nós não estamos falando sobre a fé para sentar numa cadeira aqui. Nós estamos falando sobre fé para criar coisas. Então, você precisa, na esfera do Espírito, você precisa pegar essas palavras, tirar elas do normal quando você está lendo nesse livro. Então, a misericórdia, não só você precisa ter a misericórdia para funcionar na plenitude, nas possibilidades plenas da fé, você saber como se render à misericórdia de Deus. Você sabe o que Hebreus 4,16 fala? Você sabe Hebreus 4,16? Lê lá. Hebreus 4,16. Existe uma ousadia sobre fé que você não terá, a não ser que você tenha a misericórdia e a graça conectadas com ela. Romanos 12:1 fala sobre misericórdia. Romanos 12:2 fala sobre a vontade de Deus. Você precisa estar pronto para ir junto com a vontade de Deus. E depois você vê no texto a graça de Deus precisa estar no lugar correto. Então agora você tem misericórdia, você tem a vontade e você tem a graça de Deus. Tem uma outra coisa que eu não estou lembrando agora. Esses três, você tem que ter eles no lugar certo. Agora, então, quando nós falamos sobre a medida da fé, ela não pode ser, ela precisa ser, a misericórdia precisa ser a graça, precisa ter a sabedoria de Deus com ela, porque a fé, ela pode te fazer com a mente exaltada, pode te fazer ficar com a mente exaltada. Porque as coisas vão começar a acontecer na sua vida, que se você não souber como dar a glória a Deus, Satanás vai te enganar para você acreditar que você está fazendo na sua força. Então existem lugares que você ainda não foi ainda na fé, até que você saiba que você consegue estar completamente rendido à misericórdia dele. Mas existe promoção aqui para cada pessoa debaixo do som da minha voz essa manhã, porque agora eu sei como adicionar a misericórdia, a graça e a vontade de Deus à minha fé. Você está me acompanhando? Agora, é importante que você fique comigo agora, porque eu vou te levar. A primeira coisa que nós começamos aqui, Romanos 12, o que ele falou sobre fé, ele chamou, Romanos 12:3, que ele falou, a medida da fé. Anota aí, a medida da fé. Agora, o meu papel, o meu trabalho é fazer você chegar nos 7 passos da fé, antes de eu te ensinar sobre esses aspectos sobrenaturais da fé. A sua fé essa manhã, ela vira sobrenatural. Agora vá para Gálatas capítulo 2, versículo 20. E eu quero falar com você um momento sobre você sai da medida e você vai entrar na fé amadurecida.
Porque a medida precisa amadurecer. Quem está ouvindo? Todo mundo fala, fé amadurecendo. Eu penso que esses dois versículos, deixa eu falar isso para você. Como eu estou ouvindo no Espírito, a sua fé está a ponto de dar um salto. E deixa eu ver se eu posso explicar isso à medida que o Espírito está me falando. Essas não são lições de fé, essa é uma vida de fé. Você já teve lições suficientes, é hora de você viver isso. Essas não são só lições de fé para você anotar. Isso é uma vida de fé vindo para você no Espírito. Você me acompanha? Agora, aqui em Gálatas 2:20, eu penso que é o espectro de amadurecer na fé. Primeira coisa, você precisa morrer. É preciso haver uma crucificação espiritual antes de a sua fé poder ter uma ressurreição. Eu queria que alguém estivesse falando comigo aqui. Veja, é preciso haver uma crucificação espiritual. Você precisa estar crucificado, você precisa morrer. Veja, se você não morrer, você vai acreditar no dilema e nesse drama. E as coisas que Satanás pode apresentar a você. Você precisa morrer para perder. Para perda, morrer para perda. Você precisa morrer para falhas. Eu não estou planejando em falhar nunca mais. Diga, eu nunca mais estou planejando falhar. Não tenha medo de falar isso. Nós não estamos falando sobre você. Nós estamos falando sobre o Cristo que vive dentro de você. Nós estamos falando do Espírito Santo que vive dentro de você. Nós estamos falando do Espírito de Deus que vive, reside dentro de você. Sim, a sua carne pode falhar, mas a sua fé não pode falhar. Muitas vezes nós pensamos que estamos operando na fé, mas nós estamos operando na carne. Porque a fé nunca falha. Então, todas as vezes que parece que você não vai conseguir vencer, fala comigo, menina. Todas as vezes que parecer que você não vai conseguir vencer, você está na carne. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos de vocês já estiveram lá? Orou, disse, ficou firme e ainda parece que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Isso é carne. Na verdade, se você estiver me ouvindo, aqui, online, se você estiver me ouvindo, os seus dias de falhar acabaram. Veja, a fé não pode falhar. Então, a única forma que a fé vai falhar é se você estiver na carne. Então, eu tenho que treinar vocês. Eu estou crucificado com Cristo. Portanto, eu vivo. Mas, agora, pega isso agora. Mas não eu. Mas Cristo vive em mim. Agora, eu não vou passar essa oportunidade para falar. Eu não vou passar essa oportunidade. Todas as vezes que você usa a sua fé da forma correta, Cristo é ressuscitado dentro de você. Ressuscita dentro de você. O que eu disse? Toda vez que você usa a sua fé da forma correta, Cristo ressuscita dentro de você. A sua fé, quando usada da forma correta, é igual à ressurreição de Cristo. Todas as vezes que você usa a sua fé da forma certa, o poder de Cristo, o poder da ressurreição de Cristo chega em cena e opera na situação que você está lidando. Mas não meu mais. Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, agora nesse corpo, né? Mas eu não vivo através da carne. Eu vivo pela fé do Filho de Deus. De quem?
que me amou e se entregou por mim. Agora, o que nós estamos lidando? Nós estamos lidando com o amadurecimento da fé, ok? Agora, eu quero que você olhe para o próximo versículo. Agora eu vou dizer algo, me ame. Mas a maior parte da nossa, a maioria da nossa fé é frustrada. Porque nós estamos tentando usar a fé no nosso próprio poder. Você precisa morrer e ressuscitar para poder usar a fé. Deus te deu o poder para todas as situações, para você morrer para a situação e ressuscitar em outro, sendo outro ser. A razão pela qual você não consegue destruir aquela coisa é porque você não morre para aquilo. A sua carne continua falando. Seus sentimentos, suas emoções continuam falando com você e roubando você da ressurreição da sua fé. Agora a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não são vistas. Quando que a fé é? Agora. A fé não funciona através de sentimentos. Fala comigo, de sentimentos. A fé não funciona através de fatos. F-A-C-T-O-S. Todos os fatos estão lá se amontoando, mas não importa. A fé vai remover essa pilha de fatos. A pilha de fatos, que está dizendo que você não vai conseguir vencer. Agora, deixa eu falar algo para você. Deixa eu falar algo para você. A fé foi criada para fazer de você um operador de milagres. Sinais e maravilhas obedecerão você quando você está operando na fé. Você é uma mulher maravilha. Você é um homem maravilha. Quando você sabe como operar na fé da forma certa. Fala comigo aqui. O que eu disse, não tem como você operar na fé na carne. Você precisa ter misericórdia, você precisa ter graça, você precisa ter a vontade de Deus, você tem que ter a palavra de Deus, você precisa ter a mente de Deus para poder operar na fé. Tudo isso vem da palavra, certo? Aleluia! Então agora, a maioria das pessoas nunca mudam a medida. A medida está lá esperando para seu amadurecimento. Começa com a medida. Algumas pessoas vivem na medida a vida inteira. E a carne continua interrompendo o espírito. Qual é a próxima coisa que eu falei depois da medida? Qual é a segunda? Amadurecendo na fé. Nós falamos sobre muitas coisas nesses poucos momentos aqui. Amadurecendo na fé, ok? Deixa eu te levar agora para o próximo. Ele fala sobre, abre em Judas 20. Eu vou rever algumas coisas aqui. Ele fala sobre a fé santíssima. A fé santíssima. A fé santíssima. Diga, fé santíssima. Agora, eu não repita isso, não repita, eu vou falar algo aqui. Eu nunca estive lá. Não fala nada, não fala nada. Eu estou falando de quem? Alguns de vocês nunca estiveram lá. Na fé santíssima. Ele diz, mas você, amado, se edificando seu vizinho, se edificando na sua fé santíssima. Só tem uma forma de construir a sua fé.
orando no Espírito Santo. Então, quando você ora em línguas, você está construindo. Você está construindo sua fé santíssima. Orando em línguas. Sabe por quê? Você tira a carne do caminho. Você tira seus sentimentos do caminho. Você tira os fatos do caminho. E você entra em outra esfera quando você ora em línguas. E o amor de Deus começa a mover. À medida da fé, a fé amadurecendo. Está comigo? Porque nós falamos sobre viver nas possibilidades completas da fé. E agora nós estamos falando sobre a fé santíssima. Eu estava orando no Espírito, eu começo a orar no Espírito Santo, orar em línguas, eu viro um super-homem. Eu creio que eu posso fazer qualquer coisa. Depois de um tempo, quando a unção chega em mim, não, alguém fala comigo aqui, Jesus Cristo. Eu falo, com quem que você está falando? Quase que eu viro e falo, com quem você está pensando? Está falando com quem? Pensa que eu não posso ter? Quem você pensa? Com quem você pensa que está falando? Sim, glória a Deus pelo Espírito Santo. Eu sei que vocês ora e começa a operar na fé, meu Deus. E veja, uma vez que você faz isso, você não pode falar com as pessoas normais. Porque eles vão pensar que você está doido. Mas você já está em outra esfera, você vê. Aleluia! Aleluia! Fala de novo, aleluia! Glória a Deus! Deus está falando comigo, diga. Deus falou, deixa eu resolver isso hoje. Deixa eu resolver isso para você hoje. Saia daqui com alegria, inexprimível e cheia de glória. Não existe nada que eu não possa lhe dar, se você me der a fé para fazê-lo. Levante desse derrota e fique firme na ressurreição da vida boa, pela fé. Não importa quão bonito você cante, não importa quão bonito você pregue, mas quando chegar no fim das contas, você precisa saber como operar em fé. Não importa como você seja bonito, quão bonito você seja, que tipo de perfume você usa. Quando se trata quando chega no fim das contas, você tem que saber como operar na fé. A fé não se importa com as coisas se pareçam. A fé diz, eu tenho o poder para mudar isso. Se você puder crer, meu Deus Todo-Poderoso, todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Nada é impossível para Deus. Por que nós ficamos com essas armadilhazinhas? Estou falando a gente, porque todos nós já passamos por isso. Ficar nessas armadilhazinhas como se a fé não pudesse fazer a gente sair daquilo. Por que nós ficamos imaginando como é que vai ser quando nós deveríamos estar lá sendo igual trovões? Parece bom falar assim. Senta aí. Coloque os três dedos assim para cima. Três estágios que nós entramos na fé. Primeiro é medida. Segundo, amadurecimento. Terceiro, fé santíssima. Ok? Marcos 11, 23. Vamos falar um pouco sobre a fé de mover montanhas. Esse versículo, meu pai espiritual me ensinou esse versículo. Esse é um versículo poderoso. É tão poderoso porque verdadeiramente Jesus disse: todo aquele que disser para esse monte, para essa montanha, nós não estamos falando só sobre alguém falando. Nós estamos falando sobre alguém que está dizendo algo. Então, existe uma diferença entre falar e dizer. A pessoa, quando ela diz, ela sabe sobre o que está falando.
Então ele está dizendo, todo que disser para essa montanha, seja removida e seja lançado no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que todas essas coisas que ele disser acontecerá. Nós estamos muito familiares com esse versículo. Olha essa última parte saindo da boca de Jesus. Ele terá tudo o que ele falar, tudo o que ele disser. Eu tenho algumas coisas que eu vou dizer. Você me acompanha? Quando você reconhece que Deus, obrigado Espírito Santo, você vai pegar isso. Ele te deu a voz da fé, que é criativa. Ah, vocês não estão pegando isso. Eu tenho a voz da fé, que é criativa no sobrenatural, na esfera do sobrenatural. Eu posso chamar as coisas que não são, como se fossem, e elas chegarão. Essa manhã eu quero que você diga, a minha fé está viva. O justo viverá pela fé, a Bíblia diz. Fé de mover montanhas. Você pode parar de andar ao redor da montanha. Eu estou subindo nessa montanha. Vou subir do lado certo da montanha. Para de falar isso. O Senhor não mandou você subir na montanha. Ele não falou para você. Ele mandou você mover a montanha. É difícil, estou subindo a montanha. E o pastor, você fala com a montanha vai ter que mover. Por que subir a porcaria da montanha quando você pode tirar do lugar? Você sabe quanto tempo leva para subir a montanha? Você sabe quanto que você vai se machucar tentando subir a montanha? Quando você pode falar com a montanha fala, ok, eu vou sair do caminho. Ok, vamos ser honestos aqui. Vou tirar meus óculos. Quantos de vocês já subiram uma montanha antes? Todos vocês, o resto estão mentindo, sai daqui que eu vou orar por vocês. Quando você não sabe a verdade, você vê algo e pensa que pode mover. Mas alguém te fala que todas as pessoas, não importa quem é contra mim, mas quando eu falo... Na verdade, eu quero que todas as montanhas saiam daqui agora. Sai daqui no nome de Jesus. Qualquer coisa que está bloqueando a sua vida, bloqueando sua alegria, bloqueando sua paz, bloqueando sua cura, bloqueando suas finanças, bloqueando sua família, bloqueando seus filhos, bloqueando seus netos, todas as coisas bloqueando você agora tem que sair da sua vida no nome de Jesus Cristo, porque eu tenho uma palavra do Senhor. Nós andamos pela fé e não pelo que vemos. Você não vai sair daqui com nenhuma montanha te bloqueando. Não importa quanto tempo você tem essa montanha, você vai ter o que você fala, o que você diz. Eu vou falar algo aqui. O seu cheque não pode determinar como você vai viver. Seu salário não pode determinar como você vai viver. A sua semeadura determina como que você vai viver. Mova essa montanha. Mova essa montanha. Eu estou tentando mover essa montanha. Eu estou tentando mover essa montanha de salário daqui. Essa montanha se movendo aqui. O seu salário não determina como que você vai viver. A sua semeadura determina como você vai viver. Quando você está pronto para se mover, semeie. Quando você estiver pronto para mudar o endereço, semeie. Quando você estiver pronto para sair, para viver, semeie.
Abre em Romanos 4. Vamos para outro estágio agora que a gente vai andar. A gente tem que andar nesse estágio aqui essa manhã. Eu recebo, filho. 2000. Nesse texto, em Romanos capítulo 4, eu talvez tenha que ficar aqui um pouco. De que você está rindo? Eu estou rindo do diabo. Ele pensou que ele tinha você. Ha, ha, ha. Alguns de vocês não conseguem nem rir. Moveu a montanha e você ainda não consegue rir. Não pegue essa palavra de uma forma leve, porque você está crendo. Você está crendo que não está falando com você, mas eu estou falando sobre fé de operar milagres. Fala comigo, fé de operar milagres. Eu preciso operar na fé de operar milagres. Olha aqui, em Romanos 4. Alguém está recebendo alguma coisa aqui? Agora, deixa eu dizer algo muito reverente, de uma forma com reverência. Você não vai encontrar essas 7 passos num livro por aí. Isso é fresco do mapa do céu. Horas e horas de oração e conversas com Deus. E Ele me disse para eu alinhar dessa forma. Então isso não vai vir, você não vai encontrar isso em livro nenhum. É melhor você ouvir aqui. Fé de operar milagres. Em outras palavras, a sua fé, ela opera milagres. Deixa eu te falar alguns ingredientes que você precisa ter. Você precisa ter as promessas de Deus. Você precisa ter a graça. E você precisa ter a graça. Veja, a fé precisa estar nesse tipo de graça. A fé precisa estar nesse tipo de fé. As promessas de Deus e a sua fé, ela é relacionada com isso. E a sua fé, ela se recusa a receber os fatos de Satanás. Satanás sempre tem alguns fatos para te apresentar. Você está crendo em Deus por algo, ele quer te apresentar fatos. Ele quer que você olhe para fatos. Ele quer que você sinta coisas específicas. Então, os sintomas e os sentidos, eles fecham o sobrenatural. Quando que o sobrenatural é suposto a fechar os sentidos e os sintomas. Não, vocês não estão. Vocês pensam que eu não estou pregando, mas eu estou pregando. Porque todos vocês já passaram por isso. Um sintoma e os seus sentidos quase que fecharam a sua fé. A sua fé não pode operar com você olhando para os seus sintomas. Eu falo para minha esposa que alguma coisa está me machucando, ele falou, vai lá, vai, segue adiante. Então eu não tenho conversa com ela sobre isso. Então nós não temos conversas normais sobre essas coisas assim. Quem aqui não tem um sintoma? Isso é Satanás tentando te fazer uma armadilha para você aceitar isso. E aí você não vai usar o poder que você tem para remover isso. Não olhe para o sintoma, olhe para as escrituras. O que Deus disse que eu tenho que ter? Você vê, eu estou ouvindo algo, vocês querem ouvir o que eu estou ouvindo? A fé, ela é concordância com Deus.
Eu vou para casa. Fé é você tendo o direito divino e a habilidade divina de concordar com Deus, não importa como as coisas estejam parecendo. Então, quando você está em fé, suas emoções não te movem. É uma das maiores armas de Satanás. Uau! É uma das maiores armas de Satanás. Sentimentos. Uma outra coisa que Satanás, uma das maiores armas de Satanás é... Todo mundo crê diferente de você. E parece que você está lá sozinho na situação. Não importa. Porque Jesus disse algo em João 8,32. A fé precisa ter isso. Você conhecerá a verdade e a verdade capacitará a sua fé para te libertar. Eu quero que você anote aí, liberdade da fé está na minha vida a partir de hoje em diante. Não tem nada que a fé real não possa lhe dar. Então, eu não tenho nenhum respeito por nenhum dos seus problemas aqui em cima. E online, eu não tenho nenhum respeito por nenhum dos seus problemas. E eu estou te falando, pegue a sua fé e remova todos esses problemas. Um por um, às vezes de grupo em grupo eles vão embora. Porque essa lição que nós estamos a ponto de ver agora é uma revelação primária, uma iluminação e uma revelação de quão poderoso a fé é quando você tem as promessas de Deus e a graça de Deus trabalhando junto com você. Depois que você lê esses versículos, a gente já leu antes, mas a gente vai falar sobre fé de operar milagres. Lá em Romanos 4, e, ok, Senhor, eu vou fazer isso. Eu quero fazer um atalho aqui, mas eu não vou conseguir fazer esse atalho hoje. E te falar para ler o resto, mas eu não posso. Romanos 4:13. Porque o que é as promessas? A promessa. Sublinha aí, tá vendo? Se você tem a Bíblia digital, você não pode sublinhar. Ou então marca com o marcador, né, de texto aí. A promessa que ele seria o herdeiro do mundo. Não foi para Abraão ou para a sua semente através da lei, mas através de quê? Da justiça, da fé. Agora, a fé é cheia de justiça. Quando você está operando na fé da forma correta, a fé diz, eu tenho o direito de ter isso. Eu tenho o direito de fazer isso. Eu tenho o direito de ser isso. Vocês estão me ouvindo? Veja, porque na verdade, ok, Senhor, me ajuda aqui, tem misericórdia. Eu estou te ensinando uma fé apostólica. Uma fé governamental. Uma fé onde você começará a governar as coisas na sua vida. Veja, nós estamos em Efésios 4, de 11 a 16. Vocês têm que ler isso para vocês me acompanharem. Quando você para de depender da fé de outras pessoas para fazer coisas para você e você sabe que você tem fé suficiente para fazer por você mesmo. O pregador não tem mais fé do que você. O bispo não tem mais fé do que você tem. O apóstolo não tem mais fé. O profeta, o pastor, não tem mais fé do que você tem. Pode ter desenvolvido mais, mas ele tem que ensinar você para que o seu nível possa subir para o nível dele ou dela. Vocês é melhor falarem comigo aqui. Você tem sido empurrado para baixo ao pensar que alguém tem e você não pode ter. Você precisa de orar por você mesmo e não esperar para outra pessoa orar por você, porque você não pensa que tem fé suficiente. Sinais e maravilhas não são para pregadores. Sinais e maravilhas são para o corpo de Cristo.
Você tem que impor as mãos sobre alguém. Não só as pessoas imporem as mãos sobre você. Você é ungido. Fala comigo aqui. Você tem poder. Você tem glória dentro de você. Cresça. Não liga para ninguém, liga para Deus. Chame a mim e eu te responderei, te mostrarei grandes coisas e poderosas. Vocês não sabem? Essa é a confiança que nós temos. Eles pedimos tudo, alguma coisa de acordo com a vontade dele. Sabemos que ele ouve, sabemos que ele ouve. A gente sabe que a gente tem as petições que nós desejamos dele. Não púlpito, nós desejamos dele. Dá um tapa em você, nós desejamos dele. Eu posso pegar Deus, eu falo assim, eu posso entrar em contato com Deus sozinho. Deus me ama. Eu amo Deus. Eu tenho poder. Eu não preciso ligar para ninguém, só Jesus. Jesus! Eu vou chamar ele por mim mesmo. Você tem que crescer. Você tem que parar de depender de alguém. Eu vim para te falar. Você tem o poder. Você tem a conexão. Fala para alguém perto de você. Fala, eu estou conectado com Jesus. Fala para alguém, Jesus, o poder de Jesus pertence. Fala bem alto. Amém. Você vê, filho? Vê, rapaz, você vê isso? Sim, o poder de Jesus pertence a você. Quando você vem aqui, nós somos supostos a ter revelação para ativar o que está dentro de você. Você não precisa que ninguém ore por você. Ore por você mesmo. Chame ele. Diga para ele o que você quer. Tenha seus versículos com você. Chame ele com a sua Bíblia na sua mão. Tira esse telefone da sua mão. Pega a sua Bíblia. Segura a palavra dele para ele. Quando você segura a palavra dele, quando você segura a Bíblia digital, você segura um monte de prostituto ali dentro também, homossexual, transgênero, tá todo mundo aqui nesse aparelho. Mas quando você segura esse livro, fala comigo aqui. É melhor você pegar uma Bíblia para você. Ou eu amo ver a Bíblia física. Sacode a sua Bíblia para mim. Essa é a nossa vitória. Essa é a nossa vitória. Satanás tenta colocar outras coisas aqui no aparelho, mas eu uso o aparelho, mas eu não vou deixar o aparelho me usar. Eu tenho a Bíblia de papel. O Espírito Santo está aqui. Aqui não tem nenhum prostituto, o Espírito Santo está aqui. Veja agora, como pastor, você não pode falar isso para as pessoas. Como pastor, você não pode falar isso para as pessoas. Você não pode falar para eles sobre o iPhone deles, computador. Você não pode fazer isso, senão vai perder membros. Como pastor. Mas como um apóstolo, o pastor ou um pastor vestindo uma unção apostólica, eu posso te amadurecer. Eu posso atacar você. Segura sua Bíblia de novo. Sacode ela um pouco aí. Aleluia. Oh, tudo que Deus é, tudo que Deus tem, é meu agora. Aleluia. Alguém diz aleluia. Veja, você não tem nada para segurar, minha neta ali. Vai pegar uma Bíblia. Vai no meu office e pega uma Bíblia lá. Minha neta. Minha neta mais inteligente. Se a Leila ouvir isso, ela está brigando aqui. Mas ela é a mais velha.
Você não pode criar sua família, ter uma família abençoada quando você tem medo. Quando você sabe o que é certo, você tem que falar. Ô, rapaz, você não vai sair com essa calça apertadinha, não. Vai lá e pega outra par de calças. Menina, você não vai sair com essa blusa apertadinha, não, com sua barriga aparecendo. Vai lá, volta lá e troca de roupa. Ah, vocês ficam... qualquer coisa que quiser pode fazer, não. E os filhos querem que você fale para eles, porque eles não sabem o que fazer, eles não sabem o problema que eles vão entrar. É melhor eu concluir aqui. Às vezes, eu tenho que jogar esse iPhone para algum lugar. O telefone vai para todo lugar que eu vou. Não, sai daqui. Às vezes eu deixo ele de propósito em algum lugar. Alguém liga, eles deixam mensagem. Oh, Senhor. Eu tenho que fazer essa pergunta. Você fica mais preso no seu iPhone do que na Bíblia? Os meus números ainda estão os mesmos online? Tem pessoas poderosas online, eles amam esse ministério. Sim. Eles queriam que vocês estivessem aqui, eles queriam poder estar aqui com vocês. Talvez eu ligue para eles um domingo, 3 semanas antes, adiantado, e falo, pega um ticket para vocês, compra o passagem de avião e vem para cá, enche esses assentos e venham para cá, tá com a gente presencialmente. Vamos lá, mais alguns minutos, senta aí. Vocês estão sendo abençoados? Sua vida tem mudado? Você tem um aleluia dentro de você? Você crê que você tem a vitória? Acho que é 1 João 4:5, 5:4 é a vitória. 1 João 5:4. Eu quero que você tenha isso aí. Coloca ali em cima, 1 João 5:4. Eu vou concluir em 1 minuto. Aleluia. 1 João 5:4. Todo aquele que é nascido de Deus faz o quê? Vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. Até a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Então, essas possibilidades da fé estão te trazendo para o ponto onde você sabe que você é um vencedor do mundo. Quando esse vencedor do mundo, eu sou um vencedor em cima de Satanás. Eu sou um vencedor em cima do diabo. Eu sou um vencedor em cima de todo problema. Eu sou um vencedor em cima de todo Covid. Com a minha fé. Olha isso. Entrando na fé de operar milagres. Sempre, esse texto sempre me ajuda. Vamos começar no versículo 13. Porque a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo não foi para Abraão nem para sua semente através da lei, mas pela justiça da fé. Porque aquele que é da lei, se o que é da lei é herdeiro, a fé é feita vazia e a promessa sem efeito. Porque a lei funciona, a ira. Porque onde não existe lei, não existe transgressão. Portanto, agora ouça no versículo 16. Portanto,
É através da fé, ok? Para que possa ser pela graça. Você está com esses dois juntos, fé e graça, certo? É um dom de Deus. Para o fim de que a promessa possa, fé, graça e a promessa, você vê, para que a promessa pode ser certa para toda semente, não somente para aquela que é da lei, mas para também aquela que é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Como está escrito, eu fiz você o pai de muitas nações, diante do qual ele creu. Um homem de 100 anos de idade, sua esposa com quase 100 anos. Nada funcionava mais. O corpo não estava pronto para ter bebê. Como está escrito, eu fiz de você o pai de muitas nações, diante do qual nós cremos até Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Agora, essa é uma descrição da fé. Que contra a esperança, creu na esperança, para que ele pudesse se tornar o pai de muitas nações. Você precisa crer contra algumas coisas. De acordo com aquilo que foi falado. Sublinha isso. Ou então marca com um marcador de texto digital. De acordo com aquilo que foi falado. Assim será a sua semente, descendência. Você nunca vai saber o que eu vou atacar. Porque eu não sei. Eu sou um pioneiro. E o corpo de Cristo é tão poderoso e muitos não sabem quem são. Então, eles são mais felizes sobre um jogo de futebol do que ir para a igreja. Porque eles não sabem quão poderoso é quando você vem na presença de Deus, uma palavra de Deus. Preste atenção no que eu vou falar agora. Olha o que eu vou falar agora. Uma palavra de Deus pode mudar 100 anos na sua vida. Eles não pegaram. Vocês não sabem o que eu estou falando. Vocês nem sabem o que eu estou falando. Uma palavra de Deus pode mudar 100 anos. Veja, vocês nem sabem do que eu estou falando. Eu estou tentando dizer algo para você. Uma palavra de Deus pode mudar 100 anos. É a única forma que você vai chegar lá. Mais de 90 anos e ainda com a sua mente inteira perfeita, andando e falando. Aqui agora. Não uma vez só. E você com 40 anos falando tão com dor, vou dar um tapa em você. Você acabou de sair da cama ontem. Que tipo de fé você tem? Veja, quando eu vejo alguém que tem mais de 90 anos, eu começo a fazer perguntas. Que tipo de exercício você faz? Me dá aí, que deixa eu anotar o que você faz. O que você come? Porque eu descobri que oração sozinha não consegue fazer. Agora ficaram quietos em mim. Não, você precisa receber instruções sobre o que fazer para ir juntamente com aquela oração. Todo mundo ainda está aqui? Ok, eu vou concluir aqui a leitura. Tenho mais 3 minutos. 1 hora e 3 minutos aqui que já passou no relógio. Tem 3 minutos que sobraram para mim no relógio. Não no apóstolo. Porque aqui em cima você não me diz. Você não me diz. Eu como quando eu quiser. Eu saio daqui quando eu quiser. Você quer um pastor, não quer? Você não vai querer um palhaço aqui em cima que está só te dando o que você quer. Não, você não vai querer isso. Você quer que alguém te fale assim, diz o Senhor. Mesmo que eu possa ter que chorar, mesmo que talvez você machuque minhas emoções, mas me fale a verdade, por favor.
Meu Deus. Você pode ficar de pé ainda, eu já estou terminando. Versículo 18, contra a esperança, acreditou na esperança para ele pudesse se tornar pai de muitas nações, porque aquilo foi falado, assim será a sua descendência. E não ficou o quê? Fraco na fé. Você pode ficar fraco na fé. Ele não considerou seu próprio corpo, que estava morto. Você não pode, quando estava quase 100 anos, e nem a condição do útero de Sara, eles não titubearam diante da promessa de Deus através da incredulidade, mas eles ficaram fortes na fé, dando glória a Deus. E ficando completamente persuadidos de que alguém tem que dançar agora. Alguém aqui tem que dançar. Completamente persuadidos. Alguém aqui tem que dançar. Estando totalmente persuadidos de que você não pode ler um versículo assim e não dançar. Você, meu Deus. Oh, meu Deus. O quê? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, completamente persuadido de que o que ele havia prometido, ele também é capaz de cumprir. E você pensa que eu não vou dançar sobre isso? Eu tenho a palavra de Deus nisso. Eu tenho a palavra de Deus nisso. Todas as coisas vão ficar bem. Eu estou completamente persuadido de que o que esse livro fala, ele está me libertando agora. Não importa como pareça, circunstância, não importa como sinta, eu não me importo o que está faltando, eu estou completamente persuadido de que Deus me cobre, me garante. Aleluia! É melhor você falar aleluia, aleluia. Eu não posso ouvir vocês lá, aleluia. Quem aqui tem que ser membro dessa igreja e ainda não veio e decidiu ser aqui na frente? Você sabe que Deus te falou que Ele quer que você esteja aqui debaixo desse treinamento. Quero que você venha e fique de pé aqui agora. Qualquer pessoa aqui que não foi batizado com o Espírito Santo, mas com a evidência de falar em línguas, eu quero que você venha e fique de pé aqui nesse altar agora. Online, eu também estou chamando vocês. Qualquer pessoa aqui que não recebeu Jesus Cristo na sua vida, eu quero que você venha para esse altar agora. Membresia de igreja, batismo com o Espírito Santo. Vocês têm vindo aqui, mas você não decidiu ainda, não falou para a gente que Deus está te liderando para esse ministério. Eu quero que você venha para o altar agora. Online, Leroy sabe lidar com o pessoal online, para se tornar membro online. Qualquer pessoa aqui que não foi batizado com o batismo no Espírito Santo, nunca falou em línguas antes. Eu lembro quando eu estava nessa condição, eu era um cristão, mas eu não estava cheio do Espírito Santo ainda. Eu quero que você venha e fique de pé aqui comigo por um momento. E nós vamos certamente te trazer, oraremos por você e te lideraremos ao batismo do Espírito Santo. Alguém aqui? Ok, eu não sei em qual estado eu estava, porque eles que ficam lembrando das coisas para mim. Tenho viajado em vários estados, quase todos os estados. Quando eu disse, eu estava pregando e eu falei para a congregação, eu não vi para pegar dinheiro de você. Foi em Filadélfia que eu estava, mas eu vim para fazer o dinheiro chegar até você. Isso é uma coisa poderosa que eu falei. A maioria das pessoas não entendem isso. Eu quero começar a te mostrar hoje como que você vai governar seu status financeiro. Você tem alguns minutos? Eu quero começar algo hoje. O Senhor me trouxe para fazer isso, me trouxe de volta para alguns anos quando eu estava ensinando. E você sabe, talvez nós sejamos, eu não sei, eu não vou dizer isso, mas muitos poucos pessoas recebem a oferta no final do culto, quando o culto acaba.
Todos os batistas sabem disso. Os batistas sabem disso que eu estou falando. As pessoas pegam a oferta bem no início do culto. Tudo bem, não tem problema recebendo isso, mas o Senhor me liderou em outro caminho. Porque eu não estou aqui interessado no seu dinheiro. Eu estou interessado em você ter dinheiro. Um exemplo eu vou dar para vocês. Um jovem rapaz me seguiu tanto de perto, e agora, hoje, ele é um multimilionário. Deixa eu falar por quê. Quando eu entrei no meu office essa manhã, para Natal, né, não só a árvore, ele deixou um cheque de $20 mil para mim, ele falou, tá no meu bolso aqui, porque ele sabe que eu visto o dinheiro quando eu prego, eu visto enquanto a unção está em mim, eu fico com o cheque deles. Por Natal, que dia é hoje? Que dia é hoje? Foi dia 4 de dezembro essa pregação. Ele falou, vai fazer compras para você. $20 mil. Agora veja, a palavra impossível vem no auditório aqui, mas você pode estar fazendo a mesma coisa. Eu quero que você esteja numa posição não ministrando para você para receber sua oferta, mas eu ministro a você para eu receber da sua colheita. Ok? A igreja fica livre. Nós semeamos no Mercy Ship, é um navio um navio hospitalar na água que vai até as pessoas que não têm dinheiro, ajuda as pessoas que estão morrendo. Nós apoiamos esse ministério há muitos anos. Qual é o outro? Franklin Graham, o filho do Billy Graham. Ele tem um ônibus, a Bolsa dos Samaritanos, que quando começa a ter tempestades, eles vão ao redor do país construindo casas. A gente apoia eles financeiramente. Os judeus também tem uma instituição judia que a gente financia. Então eu não fico falando sobre essas coisas. Eles têm um profeta um apóstolo que me ensina muitas coisas, o Jonathan David da Malásia. Nós também semeamos no ministério deles. E tem um outro que eu não consigo lembrar agora. Nós semeamos. Qual é o nome daquele rapaz que morreu e o filho tomou o ministério, à frente do ministério? Reinhard Bonk. Reinhard Bonk. A gente também apoia o ministério deles. Cristo para as nações, Cristo para as nações, para todas as nações. E vamos ajudar mais e mais, porque vocês, as pessoas online, vocês estão apoiando tanto o nosso ministério, vocês semeiam bastante, e sem chorar, mas eu quero desenvolver você. Me dá 4 ou 5 minutos para eu começar a desenvolver você, para você entender algumas coisas, não só para oferta, mas para colheitas. Quantos de vocês estão prontos para sair de dívidas? Veja, eu vestindo a unção apostólica financeira, não é todo mundo que anda com $20 mil no bolso da roupa. Não, pregadores não é muito pregador que faz isso. Pode ser o dinheiro da igreja, mas não o próprio dinheiro dele. Eu quero que você, estou tentando abrir seus olhos para algo. Senta um pouco rapidinho, eu quero mostrar a você como você vai sair da dívida. Eu não estou falando sobre... Eu estou falando de 4, 5 minutos, não estou falando de 1 hora, não. Eu quero que você, quando você estiver lendo o livro, eu quero que você marque o livro. O marcador. Isso aqui é um marcador de livros, $100. Você já viu isso antes? Isso é um marcador de livros. Eu costumava marcar meus livros com uma nota de $1, mas eu já marquei com $1 por longo o suficiente. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Deus me apontou isso por um motivo e eu quero ajudar você nas suas finanças. Abra em Gênesis 8:22. Gênesis 8:22. E depois é uma oração curta e uma declaração curta. Suas finanças vão começar a mudar hoje. Fala para alguém, minhas finanças começaram a mudar hoje. Porque tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem ter muito? Você se importa de ter muito?
Você não se importa de ter mais do que você precisa? Então, para você poder ajudar outras pessoas, fala comigo aqui. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Enquanto a terra permanecer, tempo de semeadura e colheita, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Então você viu isso? Ok. Aqui tem a oração. Eu simplesmente vou orar e vou te dar aqui para você. Pai, eu te agradeço pelo sistema de semeadura e colheita que o Senhor estabeleceu. O Senhor me deu a abundância de sementes para semear. Ele dá sementes para os semeadores. Eu posso semear sementes de favor e colher uma colheita. Eu posso semear sementes de amor e colher uma colheita. Eu posso semear sementes de dinheiro e colher a colheita. Eu tenho um compromisso de reconhecer que eu colherei o que eu semeio. A partir de hoje em diante, eu reconhecerei que eu sempre tenho uma semente de bênção que eu posso semear na vida de outra pessoa. Agora você vê, não é eficiente só eu falando sozinho. Eu quero que você ore comigo. Pai, eu te agradeço pelo sistema de semeadura e colheita que o Senhor estabeleceu. O Senhor me deu uma abundância de sementes para semear. Eu posso semear a favor, sementes de favor e colher uma colheita. Eu posso semear sementes de amor e colher uma colheita. Eu posso semear sementes de dinheiro e colher uma colheita. Eu me comprometo a reconhecer que eu colherei aquilo que eu semeio. A partir de hoje em diante, eu reconhecerei que eu sempre tenho uma semente de bênção que eu posso semear na vida de outra pessoa. Agora vamos fazer essa declaração de fé e o Leroy vai vir aqui e vai concluir. Enquanto a terra permanecer, eu posso absolutamente contar com tempo de semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, e dia e noite. Isso está fixado, essas certas leis estão firmes, permanecerão na terra. Portanto, eu sei, sem nenhuma sombra de dúvidas, de que eu colherei o que eu tenho semeado. Quando eu semear minha semente, eu posso ter certeza que eu vou colher. Agora, deixa eu te dar 4 ou 5 versículos para você anotar. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 a 10. 2 Coríntios 9, de 6 a 10. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Mateus 12. Não, desculpa. Anota aí. Mateus 12, 13. Desculpa, Mateus 13, de 24 a 20 a 22. Marcos 4, 2 até 20. Você lê esses versículos e vão te ajudar a você entrar num formato de semeadura. O formato de semear que tem tudo. Que você vai colher, Você não pode falar sobre uma semente sem a colheita. Você não pode falar sobre semear sem colher. É uma lei espiritual. Deixa eu falar os versículos de novo, algumas pessoas tentando anotar. 2 Coríntios, capítulo 9, de 6 a 10. Gálatas 6, de 7 a 8. Mateus 13, de 24 a 32. Marcos 4, 2 a 20. Agora, você quer que eu continue fazendo isso por um tempo? Porque eu vou te mostrar revelações dos versículos que são promessas que cada um de vocês, muito em breve, vai estar fora de dívidas. Isso não pode ser falado muito. Cada um de vocês, muito em breve, vai ter tudo que você quer.
Você tem dinheiro e não tem nada para comprar. Vocês estão me ouvindo? Agora, se alguém puder fazer isso, aqueles de vocês que estão conectados, $100 eu recebo, vocês que estão conectados com essa unção abraâmica, você está profeticamente fora de dívidas, simplesmente porque você está conectado. Mas você precisa fazer isso acontecer, colocar em prática. Essa igreja nunca vai mendigar você e nunca vai segurar você tentando fazer você dar ofertas. Se você não quiser dar ofertas, guarde sua oferta. Mas eu não posso fazer você sair disso sem você semear. As suas confissões não te tirarão de dívidas. A sua oração não vai te tirar de dívidas. É a semente, é o dízimo, é a oferta. É por isso que Satanás quer trabalhar contra isso. Existe uma graça na semente que, eu vou dizer isso, existe uma graça na semente que apaga toda fome. Venha, filho. Você vê lá os números, eu não sei, vem, filhos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês apreciaram isso? Você apreciou muito perto agora. Outro cheque de $100. Já trouxe um cheque de 2.000. Vocês apreciam. Quantos anos eu estou em ministério? 49 anos de estudo. 49 anos de oração. Eu estou falando, irmãos e irmãs, todos os dias. Durante feriados, férias. Na parte inicial do meu ministério, a minha esposa e as nossas férias eram, eu estava treinando debaixo do profeta, Kenneth Reagan. Então, meus filhos, Leroy, não sabem nada sobre Disneylândia. A gente não ia para Disneylândia, a gente ia para Tulsa, Oklahoma. Todas as férias que nós tínhamos, nós íamos para lá. Shona, Montreal, Shona, Darnell pegou um pouco, ele é o mais novo. Então, é por isso que eu não tenho problemas com os meus filhos. Eles não sabem nada de outra forma. Eles não conhecem as coisas ruins. Minha filha não sabe como ser uma prostituta. Uma vez, o Montreal precisava... Carolina e eu, a gente viajou. Ele queria ir para casa de uns amigos. E eu sou muito firme com eles. Eu não deixo eles ficarem indo para qualquer lugar. E vocês têm que parar... Não, ele não vai, ele não deixa, nunca deixa eles para qualquer lugar. Então, aí ele queria ir, Montreal, eu falei, não, você não pode ir, filho. O Montreal olhou para mim e falou, poxa, pai. Ele falou, poxa, não posso ir com os meus amigos. Ele era jovem, pequeno. E na outra semana a gente descobriu que teve um tiroteio na casa, todo mundo saiu correndo. Eu falei, vem cá, Montreal. Vem cá, se você estivesse lá, você está correndo também. Nós sabemos o que estamos falando, geralmente. Nós geralmente sabemos sobre o que estamos falando, os pais. Eu posso dizer quando alguém governa bem sua casa. Veja, eu vejo essa igreja aqui. Eu vejo crianças sentando com o pai aqui, assistindo. Não, eles não estão brincando. Essas crianças estão muito atentas, prestando bastante atenção, mais que os pais ainda. Então alguém está ensinando algo para eles dentro de casa. Eu não estou falando sobre fingir, eu estou falando de real. O que você está falando, pregador? Deixa eu anotar aqui, pregador. Você está falando comigo? As crianças. Ensina a criança o caminho que deve ir. No caminho que deve ir.